São 380 escritores britânicos. 380 escritores britânicos. Sabe o que é isso? Sabe o que é 380? Entre eles são aqueles escritores que alguns deles já se tornaram clássicos em vida. A denúncia deles, a assinatura deles, um documento dizendo que o que Israel faz na faixa de Gaza e fez é genocídio e é necessário parar. O Brasil também fez um movimento equivalente, né? Eu vi a assinatura do Chico Buarque, do Gregório. Só queria que tivesse a mobilização equivalente aqui pela Amazônia. A minha pergunta é para aqueles que aqui no Brasil ainda querem defender Israel. Tem um monte, né? Tem um monte. Mas um que se destaca é o Luiz Felipe Pondé. Ou Pondé. A tática aqui no Brasil começou pela defesa, a tática da direita, né, dos sionistas de direita, aqui no... Perceba que o professor Paulo fala a tática dos sionistas de direita. Ele não está equivalendo qualquer sionista a um fascista. O Brasil começou pela ideia de que Israel tinha o direito de defesa diante do terrorismo do Hamas. E foi se desenvolvendo para uma posição de se esquivar do problema, porque já não dava mais para continuar com esta ideia do direito de defesa quando o genocídio se instaurou. Agora que o Netanyahu disse que ele quer tomar posse de Gaza, o genocídio passa a ser roubo de terras. Ah, sim, professor, claro. Eu estou aqui na beira do Rio Xingu, ou do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e a gente vivencia o genocídio indígena. Agora, por exemplo, os Itunitatá, né? Ninguém sabe se estão vivos, se estão mortos, e já estão discutindo que aquilo ali não pode ser uma terra indígena, porque nunca mais viram os índios, vamos acabar, vamos entregar para os fazendeiros. Então, fica claro que Israel quis dizimar Israel, que eu digo, é o governo de Israel, Netanyahu. Exatamente. Nossa, como é bom dialogar com uma pessoa inteligente. Netanyahu, o governo de Israel, não é Israel, é o governo. Se vem alguém aí e fala que o Brasil tem um plano para dizimar os povos indígenas, vai construir uma rodovia atravessando de Porto Velho a Manaus. Não. O Brasil não pode carregar essa culpa. O Brasil é muita coisa. O Brasil é isso aqui. É aquele pescador ali. Sim, o governo. A mesma coisa vale para o Brasil, vale para Israel. Quis dizimar a população dos palestinos para tomar realmente a faixa de Gaza e enfim, né? Terminar o roubo que começou com a fundação do Estado de Israel. E aquilo foi um roubo das terras dos palestinos. Então, a hora que essa situação se configurou, a crítica começou a mudar. Não fala mais no assunto de Israel nem de genocídio. Ela passou a falar no antissemitismo que estaria incrustado nas universidades
americanas e brasileiras. Sim, é verdade, professor. É judeu, ele é milionário, ele é sionista, ele é a favor do extermínio do povo palestino. Agora, Israel está naquela posição. Se não quer sofrer ataque antissemita, não faça genocídio do povo palestino. A mesma coisa vale para o Brasil. Então, se você não quiser ser conhecido como o país do genocídio dos povos indígenas, vamos parar isso aí, né? A palhaçada desse PL, essas rodovias, a Ferrogrão, sabe? É muito dinheiro que a gente está entregando na mão desse agro que a gente podia estar usando para preparar o Brasil para os próximos anos, que não vão ser fáceis. Só que agora, gente, tá começando a ficar complicado você falar que todas as pessoas viraram de esquerda antissemita. Porque quando você tem 380 grandes escritores britânicos dizendo que não pode mais continuar isso, que é um genocídio e um roubo de terras, assinam um documento, como é que fica essa história de você falar que há núcleos de esquerda controlando essas pessoas? Porque na universidade tem um movimento estudantil. Então você pode dizer que tem um grupo. Mas escritor é normalmente uma pessoa que trabalha solitariamente. Você pode falar, mas é o mundo editorial. Mas o mundo editorial é muito mais de judeu do que de palestino. Todo mundo sabe disso. Veja os sobrenomes dos grandes editores do mundo. Então esses escritores que dependem dos seus editores e trabalham na solidão, né? Eles não são, né, ligados à instituição. O escritor trabalha na solidão do seu da sua digitação. Se essas pessoas individualmente, agora todas elas viraram de esquerda antissemitas, não dá, né, gente? Tá começando a ficar um pouco ridícula essa posição de pessoas aqui no Brasil e em outros lugares, querer ainda com essa história de antissemitismo. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, tem uma figura que está se especializando nesse tipo de pseudo-argumentação, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele trabalha para o Brasil Paralelo, ele quer ocupar o lugar dos terraplanistas tipo Olavo de Carvalho, ele quer ser um idiota, um grande idiota. Para ele o importante é... Então, o Pondé, ele ataca ele dá esse apoio, ele dá essa força para o genocídio do povo palestino, e ele também ataca os ambientalistas, os jovens ambientalistas, a Greta, né? A Greta é um alvo recorrente do Pondé, por isso que ele aparece bastante aqui no meu canal também. Sabe que eu tô indo agora para a terra indígena Caiapó, né? Em julho. Julho passado, eu tava lá no meio do mato, na terra indígena, quando eu soube que o Pondé vinha dar uma palestra para os fazendeiros aqui de Altamira. Então ele ganha dinheiro do agro. É o mesmo processo, o agro avança sobre as terras indígenas, Israel avança sobre os territórios palestinos, e o Pondé acha tudo isso lindo e ganha um dinheirinho. Que os bens dele em Israel estejam protegidos, os bens da família dele. E ele faz qualquer negócio. É um mentiroso descarado. E de uns tempos para cá, ele começou a contar histórias da esquerda. Ele interpretando a política de esquerda. Ele nunca participou de política de esquerda. Ele sempre foi um cara restrito a assuntos de religião. Se meteu na política, não sabe o que fala, não lê, não estuda. Mas ganhou, né, lugar de fala a partir da imprensa, que precisa de uma pessoa de direita. Como é difícil encontrar intelectuais de direita, principalmente filósofos, ele ocupou ali o espaço vazio. E dentro desse espaço vazio
é fake news, fake news, fake news, e agora está começando a ser o comentador da história da esquerda para, né, comer pela beirada. Ele quer desacreditar a esquerda, já que ele não pode mais continuar com a retórica de Israel tem direito de defesa, não é genocídio, né? Já que então o importante agora é corroer as bases das pessoas que são de esquerda, porque aí eu consigo, né, de certo modo, enfraquecer o movimento pró-Palestina. Só que diante dessas assinaturas de britânicos, eu gostaria de ver a cara dele. Eu gostaria que ele comentasse, que ele tivesse a... Então, o professor Paulo Graudelli tem uma pergunta legítima, né? Tem uma observação legítima a fazer pro Pondé, que fala tanto de Israel, né? O que você acha dessa situação aí, dessas assinaturas dos escritores ingleses? Qual é o seu comentário sobre isso? São todos esquerdistas? É tudo esquerdopata? Ou tem problemas seríssimos acontecendo na geopolítica global por causa de Israel? Bom, pergunta, né? Quando o professor Paulo diz que quer uma resposta, né? Ele não está chamando para o debate nesse sentido gamer que está se desenvolvendo aí no YouTube, né? Porque agora é tudo debate, né? Outro dia teve um que falou, não, vamos debater, queria debater comigo. Não, é responder claramente, responder honestamente o que o interlocutor falou, né? O professor Paulo está perguntando, o que você acha aí? 100 escritores britânicos se manifestando contra o genocídio do povo palestino. O que você acha disso, Pondé? Coragem de dizer, não, ó, gente, os escritores britânicos, esses 380, fazem parte de um grupo, todos eles de comunistas, antissemitas. Tem jeito, né? Não tem mais jeito, não tem mais argumento. É por isso que a gente pôs um desafio público. Não, o seu Felipe Pondé, vem conversar com a gente. Vem conversar, faz tempo que a gente não se encontra, vamos sentar. Escolha o canal que você quiser, escolha o mediador que você quiser, vamos pôr na mesa os argumentos. Olha aí, um convite legítimo, né? Bem que só se ele escrevesse, né? Caro professor Graudelli, o senhor diz que sempre escritores britânicos se manifestam por essa causa, e piriri pororó, escrever também serve. O que não dá para ignorar. Porque falar sozinho é fácil. Escrever sozinho é fácil. Escrever sozinho significa falando para as paredes, né? Soltando o discursinho que ele quiser, sem interlocução, sem dialogar com outra pessoa, né? Tipo, o professor fulano de tal argumenta que eu piriri pororó, porém, por outro lado, a minha opinião é que tal, né? Um debate público. Ir num canal, e no outro, e falar sem nenhuma interlocução, só com puxa-saco, nossa, tranquilo. Agora, venha mentir publicamente na frente de quem sabe que você está mentindo e é capaz de pôr o contraponto. Isso é o que nós estamos dizendo. Então, a essa altura, eu pulo para outra conversa. Vocês sabem quem é o Jones Manuel, né? O youtuber de 1 milhão de seguidores, Jones Manuel. Outro dia ele resolveu debater com aquele Wilker Leão. Sabe quem é? Aquele cara que entrava nas aulas da UNB e ficava tumultuando a aula. Que ganhou notoriedade atacando o Bolsonaro, depois começou a defender Bolsonaro. Ele faz de tudo para aparecer. O negócio dele é aparecer. E aí o pessoal criticou, né, Jones? Porra, tu vai conversar com esse cara. Esse cara é um merda, esse cara é um nada, né? E é mesmo, nunca fez nada. Só liga a câmera e filma professor. Não tem 2 páginas escritas. E
E aí Jones respondeu assim, em termos de seguidores, né? Não, porque ele tem tantos milhões de seguidores, eu tenho não sei quanto a menos, e depois eu ganhei o debate, que eu estava muito bem. E aí você vê aquela turma lá do podcast Três Limões. Aí tem o Gordão e o Magrinho. O Gordão é o que é a esquerda, mas é a esquerda que sonha com a China. Eu só falo, o negócio dele é a China. E o Magrinho é o do agro, né? Eles resolveram atingir o equilíbrio esquerda-direita deles desse jeito, né? E aí o Gordão falava, como é que era? O Wilker chegou cansado. Ele estava despreparado. Ou foi o Magrinho, eu não sei, né? E como se fosse um jogo de boxe, né? E que você sabe quem ganhou pelo número de... Então o próprio podcast faz um questionamento de quem ganhou, né? Não é disso. Não é isso, é responder honestamente. É falar, olha, a gente está discutindo isso aqui, a gente está discutindo leucena, tá? Então vamos falar direito da leucena? Vamos pensar que futuro de mudanças climáticas, de onde que ela vem, como ela se comporta, o que ela vai fazer. Não ficar xingando. A questão não é o xingamento, entenderam? A questão é o debate honesto. Como é que é o debate honesto? Você tenta extrair a essência do que o outro fala. E ele pode até te corrigir eventualmente, né? Fala, olha, não é isso, eu estava enfatizando isso aqui. Aí você esclarece, Enfim, um debate honesto, não precisa explicar como é que é isso, né? Ah, sim. E toda a conversa do Jones Manuel é baseada em termos de tática. Ele até falou, olha, eu não estou lutando pela qualidade de conhecimento. Qualidade de conhecimento é na universidade. Aqui é tática, né? Então como é que eu vou confiar num cara que fala que o canal dele é de tática, não é de qualidade do conhecimento? Tudo em termos de número de seguidores. E pela lógica do Jones Manuel, o Pondé não deveria responder nada do professor Paulo. A não ser que fosse numa universidade. No Jornal da Cultura, não. Você não sabe a história da esquerda, não sabe a história política envolvida com os assuntos que você comenta. Só para vocês terem uma ideia, gente. A esquerda brasileira é antissemita. Ele prega isso. É interessante que qualquer garoto é capaz de mostrar para ele uma foto icônica da esquerda brasileira. Qual é uma das fotos icônicas da esquerda brasileira contra a ditadura militar? O Herzog enforcado na prisão. Quem que era o Herzog? Um militante de esquerda e um jornalista da TV Cultura. E isso que me deixa triste. Porque ele fala essas mentiras que a esquerda é antissemita lá dentro da TV Cultura, sendo que o ícone da esquerda contra a ditadura militar é o jornalista Herzog, judeu, enforcado. Enforcado criminosamente pelos militares que quiseram passar essa mentira de que teria sido um suicídio. Ou seja, grande parte da nossa esquerda tem uma ligação com Israel, uma ligação com os judeus. Sou eu aqui, né? De esquerda, com ligação com Israel, com ligação com os judeus. Mas que agora, diante do genocídio de Israel, não suporta mais isso. Não suporta mais o Netanyahu. Mas... Exatamente. Não suporta essa situação que só pode ser condenada. Ele, Pondé, ele é um defensor, não de Israel, ele é um defensor do Netanyahu. Então eu gostaria de dizer para ele, você está lá na bancada da cultura, da TV Cultura, você sabia que ali trabalhou um judeu ligado a outros judeus que eram comunistas e foram assassinados pela ditadura militar? Que você não pode desconhecer. Claro, né? Infelizmente o chefe dele é um entusiasta da ditadura militar. E a TV Cultura tá um horror, né? Ele pensar no que foi a TV Cultura.
E o Pondé é uma cara desse horror. A Vera Magalhães é outra coisa que não dá pra aguentar. A conversa dela com a Marina é... Tudo que ela fala de meio ambiente, com a Marina foi ruim, mas com o Helder Barbalho, então... Isso. Eu gostaria de ver a cara dele, olhando olho no olho, né? Se ele ia ficar com o olho virado, dando uma de Clodovil, assim, com as afetações dele, nessa hora. Hã? As desafetações do Pondé são um capítulo à parte aqui do nosso canal, né? Tem hora que ele vai falar da natureza, né? Aí ele fala que o jovem vai pra natureza, vai pisar numa cobra, uma jararaca, uma cascavel. Aí faz aquela cara, né? Enfim, é um cara que odeia a natureza, que odeia a juventude. E é claro que ele está junto com o genocídio, com a indústria do petróleo, com o esgotamento dos recursos naturais, que é sobre isso, essa guerra contra o povo palestino é isso. É sobre óleo, é sobre recursos naturais. Porque o Pondé, ele não é uma figura, ele é um grande covardão. Não sei se vocês sabem, ele tem um medo desgraçado de debates, de confrontos. Ele só vai onde ele não tem confronto. Qualquer lugar que você fale que vai ter alguém que vai fazer oposição, ele não vai. Não vai mesmo. Justamente, porque a argumentação dele não é honesta, né? Então ela desaba ao primeiro cutucão de verdade, né? E esse povo anda só por lugar seguro, né? E aí não vai receber um cutucão que te faça dar uma resposta honesta. Porque você ser obrigado a dar uma resposta honesta, aí é que é o problema, para quem tem um discurso cínico. Mas a gente sempre tenta, né? Porque vai que uma hora um cara desse veste uma calça comprida, vira homem e inventa de aceitar os termos de uma conversa. Porque é necessário, gente. É necessário desmentir esse tipo de cara. Porque esses caras, a universidade trata esses caras como café com leite. Tem vários colegas que tratam... Tenho vários ex-colegas, né, que agora a gente não é mais... Né, não tamo, né, já aposentou, eu também. Mas que eu falava, olha, gente, vocês precisam gastar um tempo... ainda que mínimo, para desmentir o Olavo de Carvalho, porque mentira, se você não desmente, ela fica aí. Eles falam, Paulo, mas larga a mão disso, Olavo. Só que chegou um determinado momento, essa história de larga a mão disso, nós acordamos, o Olavo estava indicando o ministro da Educação. Lembram? Agora é a mesma coisa. Cara, mente, de repente vira filósofo. De repente vira professor, não é professor de nada, ele nunca conseguiu passar num concurso para professor de uma universidade pública. Ele é um cara que tem uma coluna na Folha, única, exclusivamente porque ele é de direita. Então a gente está chamando, não, você tem argumentos? Vamos pôr numa mesa. Eu desminto um por um, não com argumentos e com legado empírico. Reparem que o convite do professor Paulo, ele parte de uma pergunta objetiva e honesta, né? É simples, né? Esses 100 escritores que estão condenando a ação de Israel, eles têm um ponto justo, legítimo que eles defendem? Essa é a pergunta. Então tá fácil responder, quer dizer, tá fácil se houver uma resposta possível. Não existe outra resposta possível a não ser, realmente eles têm um ponto. Tá errado o que tá acontecendo em Israel e isso tem que parar. Não existe outra resposta aceitável, né? Então o desafio tá posto de novo, gente. O desafio tá posto de novo e eu digo para vocês, não deixem esse tipo de gente, assim do tipo, não vale nada, deixa pra lá. Não, cuidado com essa história de não vale nada.
Porque em determinado momento, gente, não sei se vocês se lembram, tinha gente da USP lendo Olavo de Carvalho, levando a sério. E aí já, né? Aí já era tarde. Tá aí, ó, né? O resultado tá aqui. O Ministério da Educação até agora não se recuperou dos estragos de 4 anos. Então, não vamos deixar acontecer de novo. E eu não quero deixar. Por isso que eu tô chamando, vamos sentar. Hã? Vamos sentar. Não quer? Tá com covardia? Por quê? Porque não tem argumentos. Tá feito o desafio mais uma vez. E não vou parar, não vou deixar pra lá, não. Essa história de que, é um boboca, não sabe nada e deixo pra... Não, é um boboca, mas tá tendo voz. Então, vou chamar aqui. Mas não precisa ser aqui nesse canal, pode ser em qualquer lugar. Põe um mediador, por lá que eu quero ver o argumento na minha frente. Na frente de outros que são puxa-saco aqui, não sabem a história da esquerda, tudo bem. Eu quero ver na minha frente. Na minha frente ele não fala. Não fala. Aliás, nem vem. Nem vem, porque passa, quando ele escuta nome Paulo Giraldelli, ele já vai direto dar diarreia nele. E não sou eu que estou falando isso. Isso aí, né? Gente bem próxima que me diz, bem próxima dele. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.